nação nos mandou executar o serviço. Nós o fizemos com amor, dedicação e sem medo. Esse é o discurso do Ulisses Guimarães, né, que foi o responsável pela organização da festa. E aí ele faz esse discurso no momento em que ele vai, então, ortogar a Constituição. Deixa eu botar. A nação nos mandou executar o serviço. Nós o fizemos com amor, dedicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Para ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontar, nunca. Que momento histórico para a gente falar sobre isso, né? Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Trancar a Constituição. Trancar as portas do parlamento. Garotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania, porque quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. Pode parecer uma manifestação política, mas não é necessariamente não, tá? Vou dizer necessariamente porque também não escondo minha posição política, que eu acho que é mais justo eu dizer também do que não dizer. Mas é importante que vocês entendam o que ele está dizendo no momento em que ele está dizendo, tá? Não precisa relacionar com o agora, se você não quiser, se você não se posiciona dessa forma. Mas você precisa entender que em 88, quando a Constituição foi ortogada, esse era o discurso político. Era um discurso de quebra de democracia e de acesso do povo ao espaço do poder, porque isso, gente, é o que reflete. Vocês vão me ouvir falando muito sobre o espírito da lei. O espírito da lei brasileira é o da cidadania, não tem o que fazer. E aí a gente vai só ver agora rapidinho o Ailton Krenak, a Constituinte, só para vocês, para ficar muito claro mesmo como é o espaço do povo lá. E hoje estão sendo pisados. Diminuir também a terra indígena. Nesse processo tem muita gente que tem que manifestar ultimamente éticos. E eu espero uma gente. Com a minha manifestação, eu sou uma forma dessa casa. Mas eu acredito que eles não poderão ficar ouvidos, eles não poderão publicar a lei, a mais grande agressão, movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver.
Enquanto na segunda metade da sua existência, para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não coloca em risco para colocar a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas. Quando mais de homens sequiones. Eu creio que os senhores poderiam nunca contar atos, atitudes da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. Então, só para vocês, só para a gente ir entrando mesmo no clima da lei, tá? É importantíssimo que a gente faça isso. E aí a gente vai, então, agora, de fato, para o texto. E aí, quando a gente vai para o texto, eu te faço uma... Opa, quase que eu... Quando a gente vai, de fato, para o texto, eu te faço uma pergunta. Você trabalha numa escola. Para que serve a escola? Para quê? A gente vai para a escola, a gente trabalha na escola, essa instituição que a gente defende. Para que serve a escola? Para que serve a educação? Olha como você já entrou no clima. E aí o artigo 205 da Constituição Federal, ela vai fazer exatamente isso. Ela vai responder essa pergunta. Para que serve a escola? Tá? E aí o artigo 205, que ele está grifado, e ele está grifado porque ele é o que dá isso que eu vivo dizendo que é o espírito da lei brasileira. Tudo que a gente fala de educação vai girar em torno disso aqui, tá? Então, o artigo 205 é um artigo para a gente guardar decor, não decor no sentido de decorado, mas decor no sentido original da palavra, que é de coração. Guarda aí dentro do seu coração. A educação, pessoal, é direito de todos e dever do Estado, da família. Ela será ministrada e promovida e incentivada, ela será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa. Olha aí a resposta: seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, o artigo 205 diz pra gente para que serve a educação. Mas ele vai trazer outras coisas que são bastante importantes também. Vamos começar olhando aqui. A educação é direito de quem? De todos. Então, a educação é direito daquele que não teve ela na idade certa? Sim. A educação é direito de quem está na cadeia? Sim. A educação é direito de quem tem deficiência? A educação é direito de todos. Ah, mas e do... É de todos. Ah, mas é de que? É de todos. É do Venezuela? É de todos. A educação é direito de todos. Qualquer pessoa, não tem nenhum asterisco aí. É direito de todos. Todo mundo tem direito a ter acesso a ela. Toda vez que alguém tem um direito, alguém tem que ter um dever. Porque se eu tenho direito, eu tenho que poder cobrar de alguém. De quem que eu cobro? Eu cobro do Estado, mas não só do Estado, eu também vou cobrar da família. Então, a gente já percebeu que a educação é direito de todos e é obrigação do Estado e da família de fornecer. A gente vai ver o que cada um faz, tá? Mas, por enquanto, basta saber que esses dois precisam participar. Se eu não tenho uma criança na escola, eu posso me sentir alheio a ela? Eu posso pegar um megafone, parar lá na porta da escola e ficar assim, matem aula, matem aula. Não. Então, a sociedade... Deixa eu trocar de cor, que essa eu já usei. A sociedade, ela vai promover e incentivar. Tudo bem? Então, você não pode também pegar um megafone e parar lá na porta da escola incentivando a criançada a matar a aula. Você precisa participar com o que você pode. Mas ela é feita de forma colaborativa. Por que é de forma colaborativa? Porque se falta educação, a sociedade não é penalizada. Se tem uma criança que não está indo para a escola, a sociedade não é penalizada. Quem pode ser penalizado? O Estado e a família, que é de quem é o dever. Então, é um texto pequenininho, mas é um texto que já vai trazendo para a gente grandes informações necessárias. E aí vem a pergunta inicial da aula. Qual é o objetivo? O que a educação visa? O que a educação está buscando? A educação está buscando 3 coisas. A primeira dela é o pleno desenvolvimento da pessoa. Esse é o número 1. O que significa dizer o pleno desenvolvimento da pessoa?
O pleno desenvolvimento da pessoa significa que a pessoa tem que sair da escola apta a várias coisas. Isso inclui português, matemática, física, química, biologia, sim, mas não é o que está escrito. Isso também vai envolver as práticas sociais, isso também vai envolver questões que são mais subjetivas. Como que fica claro para a gente entender o desenvolvimento da pessoa? Quando a gente pensa na educação infantil. Na educação infantil, a gente tem o trabalho com conteúdos. Então, as crianças aprendem cores, as crianças aprendem os números, mas mais do que isso, a gente tem outros elementos de desenvolvimento da pessoa. Ela aprende sobre as emoções, então ela aprende o que é chorar, o que é ficar feliz. Ela aprende que não pode bater no coleguinha. Ela aprende que tem hora de dormir, tem hora de brincar, tem hora de colocar o tênis. Ela aprende a comer. Ela aprende a usar o banheiro. Tá? Então, a educação infantil deixa muito claro o que é esse desenvolvimento da pessoa, mas ele continua ao longo de toda a escolarização. Além disso, o preparo para o exercício da cidadania. Claro, nessa Constituição de 88, isso não podia faltar de jeito nenhum, que foi exatamente o que você disse. Então, a gente também precisa aprender o exercício da cidadania nessa lógica, gente, no todo dia. É quando você fala só um minutinho que eu já vou te dar atenção. Só um minutinho, fala um de cada vez, entra na fila, não pode bater, não pode xingar. Ei, você, não seja racista dentro da escola. Isso tudo é exercício da cidadania. E também os momentos mais efetivos. Por exemplo, vamos fazer uma votação de representante de turma, ou vamos fazer um questionamento em relação ao diretor, ou qualquer coisa desse sentido, tá? E aí, por fim, a gente tem a qualificação para o trabalho, que é o terceiro objetivo da educação. Atenção, é trabalho, não é emprego. Qualificação do trabalho, tá? Meios para que a pessoa consiga ter um trabalho decente. A gente não ensina profissão. Por que a gente não ensina profissão? Porque as profissões mudam. Quando eu estava na escola, meus professores não podiam sonhar em me preparar para viver de gravar vídeo para a internet. Mal tinha internet, mal tinha vídeo. Imagina viver disso. Hoje em dia é uma profissão, né? Então, as profissões, elas vão e vêm. Agora, os professores que realmente trabalharam com os alunos comunicação, que trabalharam com os alunos instinto de curiosidade, são professores que prepararam os meninos mesmo para essas profissões que não existiam na época. Ok? Então, esse é o artigo 205. Ele é o mais importante, tá? A partir dele, você entendendo essa ideia, os outros você consegue compreender bem. Muito bem, então vamos falar agora dos princípios da educação. Quais são os nossos princípios? Os princípios são igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Então, a educação não é direito de todos? Se a educação é direito de todos, todo mundo tem que ter o mesmo direito de acesso, senão não é para todos. Se a educação é direito de todos, então todo mundo tem que ter direito à permanência, porque senão não é direito de todos. Então, todo mundo tem que ter direito de matrícula, tem que ter vaga na escola, mas só vaga na escola não é o suficiente. A gente tem que fornecer meios para que o aluno se mantenha na escola. Por exemplo, comida. Tem que ter comida. Se não tiver comida, ele não vai ficar. Se a gente tem um trabalhador, por exemplo, que vai para a escola depois do trabalho e não tem merenda, ele não tem condição de ir. Como é que ele vai ficar tantas horas sem comer, né? Acesso quer dizer o acesso simples, por exemplo, matrícula, mas até mesmo acesso em relação a transporte. Se você mora muito longe da escola, você não consegue ter acesso a ela. Então, ela precisa ser fornecida ou a escola perto ou o transporte para que você vá até ela. Tranquilo? Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Então, olha aí a ideia da liberdade. Tudo a ver com essa Constituição de 88 também, não tem? Por que isso foi proposto, gente? Tinha liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar pensamento, arte e saber durante a ditadura militar? Não tinha, né? Pluralismo de ideias, a mesma coisa, não tinha na ditadura militar. Concepções pedagógicas e coexistências de instituições públicas e privadas de ensino. Esse 2 e esse 3 aqui são o que a gente costuma chamar de liberdade de cátedra, que o professor tem o direito de ensinar o que ele acredita que a turma precisa aprender. Tá? Isso é a liberdade de cátedra.
Um ponto importante aqui, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Isso aqui costuma cair. Por quê? As escolas públicas não podem acabar, porque se a escola pública acabar, a educação deixa de ser direito de todos. A instituição particular nunca vai acabar. Por quê? Porque é um negócio muito rico no Brasil. Então, as duas vão se manter. Tá? Como que isso costuma cair? Às vezes a prova pede assim, que um dos princípios da educação é a existência de escolas privadas, de escolas públicas, visando o fim das escolas privadas. Isso nunca passaria. Tá? Porque a gente está falando de uma Constituição amplamente democrática, mas ainda capitalista. Então, a instituição privada, ela é prevista mesmo e defendida. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, porque se a escola for paga, a educação não vai ser direito de todos. Ela não pode ser paga. Valorização dos profissionais, tá? Da educação escolar, garantidos na forma de lei planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, obviamente aos da rede pública. Então, plano de carreira e concurso para efetivo exercício nas escolas públicas. Provas e títulos também, tá? Não pode ser só um ou outro, tem que ser as duas coisas. O que mais que é essencial? Gestão democrática, ela é prevista em Constituição. Vocês que trabalham nas escolas, vocês conseguem pensar e se isso se cumpre efetivamente. A gestão das escolas que vocês atuam são democráticas? Algumas sim, algumas nem tanto, mas elas precisam sim, tá? Garantia de padrão de qualidade. Qual é o padrão de qualidade, Bárbara? O pessoal da Constituição não se preocupou em definir isso, tá? Eles vão definir isso depois na Lei de Diretrizes e Bases, na LDB, tá? Que ela é lançada em 96. Aqui, no momento da Constituição, não dá tempo de pensar nos detalhes mais específicos. Então, eles falam, olha, a gente tem que pensar num padrão de qualidade, mas segue o baile, depois a gente pensa. Ok? Piso salarial nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos da lei federal. Em Juiz de Fora, a gente está em cumprimento muito bom desse piso, não, mas ele existe. Olha aqui uma coisa curiosa. Eu falei para vocês que a Constituição é de 88, mas aqui a gente tem um acréscimo de 2006, a gente tem outro aqui de 2006, aqui a gente tem um acréscimo de 2021. Lembra que o Ulisses Guimarães, no primeiro vídeo que eu passei, ele falou, você pode discordar da Constituição, ela pode estar errada, tanto é que ela aceita ser reformada. Então, a gente tem que os textos legais brasileiros, eles não são escritos em pedra, eles podem ser modificados. Então, a Constituição é de 88, mas ela tem acréscimos o tempo todo. Ela tem as emendas constitucionais. Essas são as emendas, tá? Não são fáceis de serem incluídas, tem todo um processo. A Constituição é realmente um processo difícil de ser modificado. Então, eles só mudam para o que é importante, mas ela é modificável. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Também é previsto isso aí agora, proposto em 2021. Alguma dúvida em relação aos princípios? Não? Artigo 208. O dever do Estado será efetivado mediante a garantia de... Então, calma. Eu não falei para você que a educação era dever do Estado e da família? Então, eu vou te dizer agora o que é dever do Estado. Se o Estado não cumprir, ele é processado. O que o Estado tem que fazer? O Estado tem que fornecer educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Então, de 4 a 17 anos, você não só tem direito de ir para a escola, como você é obrigado a estar na escola, tá? Então, a educação básica, ela é obrigatória. Deixa eu trocar de cor. Ela é obrigatória. Assegurada, inclusive, sua oferta é gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria, porque a educação é direito de todos. Aqui também costuma ter pegadinha da banca, tá? Aí eles colocam assim, por exemplo, não assegurada a oferta para todos que não tiveram, tá?
Aí você só tem que lembrar isso, educação é direito de tudo. Se alguma coisa diz o contrário disso, está errado. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Como assim a progressiva universalização do ensino médio gratuito? Porque isso foi em 96. Em 96 não tinha ensino médio gratuito para todo mundo. Hoje já tem, assim, tá? A oferta. Então você já pode considerar que a gente tem a obrigação do fundamental e também do ensino médio gratuito. Ele tem que ser fornecido. Se alguém não tem acesso, o governo pode ser processado. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular do ensino. O que é importante aqui? Rede regular. Então, o atendimento às crianças com deficiência deve ser preferencialmente dentro da escola padrão, sem criação de escolas especiais. Os alunos têm que estar dentro da sala de aula. Atenção à palavra portador, aqui a expressão portadores de deficiência. O texto de 88. A gente não usa mais portador de deficiência, né? Deficiência não é a arma que você deixa em casa se quiser. Você não consegue portar ou não portar a deficiência. Você é deficiente. Então, é as pessoas com deficiência. Tá? A Constituição pode falar, você não pode. Mas só para vocês se atentarem, porque se cair na prova, vai cair portador de deficiência. Aí você pode achar que tá errado, mas não tá não, é de 88, tá certo. Beleza? Educação infantil, em creche e pré-escola, as crianças de até 5 anos de idade. Beleza? Também tem que ter essa obrigatoriedade. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, gente, segundo a capacidade de cada um. Tá? Tem gente que tem mais capacidade, tem gente que tem menos capacidade e tudo bem. Criança com deficiência talvez não vá para a faculdade e tudo bem. Ok? Oferta de ensino noturno regular. Por quê? Porque quem trabalha tem direito à educação, a educação é direito de todos, então tem que ter ensino noturno. Lembrando que ele tem que ser adequado às condições do educando, né? Tranquilo até aí? Molezinha, né? Quer copiar alguma coisa? Pode passar. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares, ou seja, programas extras de quê? Material didático escolar, isso aí vocês sabem bem, vocês ajudam a organizar a vida. Material didático escolar no Brasil, como é que ele é fornecido? Por meio do quê? Do PNLD. Todo mundo ciente do PNLD? Programa Nacional do Livro Didático, que está aí sofrendo um golpe agora, né? Vamos falar as palavras que tem que ser faladas. PNLD estava com recursos só para comprar livros de português e matemática, que não é uma coincidência, né? São as disciplinas que caem, que são consideradas pelo IDEB, nas notas internacionais, então é por isso que português e matemática seria comprado primeiro. Um movimento, gente, principalmente para acabar com o PNLD, para que possam ser produzidos materiais como são os do novo ensino médio, tá? Que são feitos por editoras específicas, como, por exemplo, a Positivo. O Estado de São Paulo, inclusive, chegou a sair do programa do PNLD, porque eles queriam fazer livros didáticos que fossem digitais. Não curiosamente, um dos gestores era sócio da Multilaser. Então, imagina, os tablets foram comprados de que marca? Da Multilaser. Então, é um programa que a gente tem que defender. É um programa perfeito? Não. Os materiais didáticos são incríveis? Não. É desvio de recurso público para empresas privadas. Mas ainda chega. Não sei nas escolas de vocês, às vezes a gente tem tido alguns problemas agora, assim. Na minha época de aluno, era um livro por aluno. Agora, às vezes, se tem 2 turmas, a turma divide o livro, né? Mas isso que às vezes a escola é feita através do centro. Então, às vezes, num ano ou Boa. Então, aí, né, isso tem acontecido, mas o livro chega. Assim, todas as escolas que eu já trabalhei, na periferia da periferia da periferia da periferia, o livro eu conseguia ter.
Pelo menos o livro didático, escolhidos pelos professores da escola. Então, isso é um avanço, é um programa que a gente tem que defender, tá? Uma pausa para isso. Transporte também tem que ser oferecido. Por que o transporte tem que ser oferecido? Porque o aluno tem direito ao acesso. Se ele mora longe da escola, ele tem que ter transporte para a escola, tá? Como que os estados e os sistemas geralmente burlam isso aqui? Matricula o menino perto de casa, que também é direito dele. Mas matriculando o menino perto de casa não precisa oferecer transporte. Prefeitura de Juiz de Fora, críticas à parte, deu um show em relação a isso. Forneceu não só para os seus alunos, como para todos os alunos. Isso foi realmente um golaço. Então, é importante ressaltar que aqui em Juiz de Fora a gente vê isso sendo cumprido. Alimentação, tem que ter comida dentro da escola, porque aí isso aqui passa a ter a ver com a permanência. Sem comida na escola, o menino não fica. E assistência à saúde, que eu nunca vi sendo cumprido. Tá? Então fica faltando aí, aqui em Juiz de Fora, de uma forma mais explícita, pelo menos, esse atendimento à saúde. Tinha? Ah, que máximo. Ai, sabe que agora que você falou, me veio uma lembrança de ir no dentista na escola? Pelo menos a aplicação de flúor, eles olhavam. Gente. Eu acho que, assim, de todos os elementos da assistência à saúde, talvez o que eu mais percebo, assim, ó, uma necessidade que eu brigaria é realmente o dentista. Dentro da escola. A gente está comentando aqui, pessoal, que há alguns anos atrás, poucos anos atrás, a escola tinha acesso, os alunos tinham acesso a dentista dentro da escola, né? E aí, assim, isso passa a gerar uma questão também, né? O Estado está fazendo agora, o Estado, o governo mesmo, estadual, vai fazer um movimento de vacinação dentro das escolas. É interessante, né?